Avião com o ministro André Mendonça apresenta problema em São Paulo novamente. O destino... Ministros atacam André Mendonça pelas costas. Que é isso? Sexta, muito forte, não irá parar no sábado e no domingo. Diz assim, corra, vai lá, entre, porque eu estou preparando o espírito de André Mendonça. Segundos atrasado, 10 segundos adiantado, por um estalo que Deus dá, que você é liberto de um acidente, de uma situação. Meus irmãos, continuemos a orar pela vida do ministro André Mendonça. Ele tem sido muito perseguido, tanto pelos homens como pelo reino espiritual. Demônios têm tentado atacar o ministro de todas as maneiras possíveis. Ontem, o avião voltou a apresentar problemas novamente. E isso tem chamado a atenção das pessoas. Eita, ministro André Mendonça. Mais uma vez, hein? Uma coisa que eu aprendi no jogo da política, principalmente a política de esquerda, é que as coincidências do amor matam. Agora me diz se isso realmente não é mais uma coincidência do amor. Aconteceu hoje, há pouco. Avião com o ministro André Mendonça apresenta problema em São Paulo novamente. O destino era Brasília. O ministro André Mendonça ia sair de São Paulo com destino a Brasília. O avião apresentou mais um problema inesperado e teve um atraso de mais ou menos 1 hora e 35 minutos. A companhia aérea Latam informou oficialmente que o avião apresentou uma falha que não estava programada e por isso teve que ser feita uma manutenção emergencial. Engraçado que é a segunda vez já. E eu só falo isso porque o Teori Zavascki não teve a mesma sorte. Eduardo Campos também não. Toninho do PT, muito menos. E o prefeito de São Bernardo do Campo, esse é que não teve sorte mesmo. E se tem uma coisa que mata, e mata muito aqui no Brasil, é o amor. Então, meu povo, vamos ficar aqui em oração pelo ministro, que precisa muito da nossa intercessão, das nossas orações, das nossas rezas, porque ele está passando aqui por um problema grande espiritual. E se chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. 4 ministros atacam André Mendonça pelas costas. Que é isso? E eu preciso que você preste muita atenção, porque o que eu vou te mostrar agora revela como que funciona a verdadeira justiça brasileira por trás das cortinas. A revista Veja publicou uma reportagem gravíssima. Leia aqui comigo o que a Larissa Borges apurou. Ministros do STF estão preocupados com investigações que miram Lulinha. Como assim? Dá uma olhadinha aqui, ó. Críticas ácidas ao ministro André Mendonça permearam um jantar reservado no início do mês entre 4 ministros do STF e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Presta atenção aqui comigo. 4 ministros do STF e o presidente do Senado num jantar reservado. E o que eles foram fazer nesse jantar, hein? Elogiar o trabalho da Polícia Federal? Debater como combater a corrupção? Ah, não, nada disso. Lê aqui comigo o que a Veja diz, ó. Os colegas de toga levantaram uma suspeita. A de que as investigações que atingem Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, haviam sido contaminadas pelo suposto ímpeto de auxiliares do magistrado, estamos falando de André Mendonça, de alvejarem o presidente Lula. Repara na escolha da palavra aí. Contaminadas, as investigações do Lulinha contaminadas. Contaminadas pelo ímpeto, pela vontade de atingir o Lula. Gente, 4 ministros do Supremo se reuniram para dizer que a investigação contra o Lulinha é contaminada. Contaminados são vocês. Vocês são os contaminados. Contaminados por vaidade, por ego, por arrogância, pelo poder absoluto. Não apresentaram nenhuma prova do que eles alegaram. A própria Veja que registrou isso. Os 4 não apresentaram evidências concretas do que alegaram. O que está acontecendo com o ministro André Mendonça é ataque espiritual. Ele que Deus levantou para uma grande obra nessa terra. Como você pode ver nesse testemunho, ele falando sobre uma profecia que se cumpriu na sua vida. 28 anos, mais ou menos, eu assisti um culto numa galeria aí em cima, uma igreja talvez 3 vezes maior que essa. E o pregador não podia me ver, nem me conhecia, porque não era a igreja que eu frequentava. E eu
em certo momento da palavra, duvidando daquilo que o pregador dizia. No meu coração, não que ele dizia alguma coisa para mim, mas duvidando em função da forma como ele pregava. E só eu e Deus sabíamos que eu estava com aquilo no coração em relação a ele. E eu com a Bíblia aberta enquanto ele pregava, sem que ele pudesse me ver, ele diz: e você aí que está duvidando do que eu estou falando? Eu fechei a Bíblia com medo. É com você mesmo que eu vou falar. Eu morava em Londrina, nem Brasília eu conhecia. Meu filho nem nascido era. E ele diz: um dia você vai ocupar uma posição neste país. E ele não precisava me agradar, porque eu estava duvidando dele. Um dia você vai ocupar uma posição nesse país, em que leis serão mudadas por sua causa. O apóstolo Reginaldo Rolim, em 10 de março de 2026, falou sobre o ministro André Mendonça. Pediu orações, disse que o seu chamado era grande e que muitos levantes aconteceria. Uma hora antes de entrar aqui, Deus disse assim, eu ia entrar só amanhã. Deus disse assim, corra, vá lá, entre, porque eu estou preparando o espírito de André Mendonça. Olha, André Mendonça, se você estiver ouvindo, são 19h39 do dia 10/3/2026. Às 18 horas do dia 10/3/2026, mais uma vez, eu vi Deus preparando você, André Mendonça, e o seu espírito. E eu vi você com papéis na mão, mas eu vi você em espírito com esse papel na mão. Eu vi você com os papéis na mão, né? Como fosse parecido, documentos como fosse dossiê, pastas, inúmeros papéis. Mas o Espírito Santo de Deus, André Mendonça, estava preparando você. Porque muitas pessoas, André Mendonça, dizem assim, calma, não é a hora, ou calma, vai haver acordo, vamos ver um acordo. E Deus chega para você, André Mendonça, e diz assim, não há acordo, André Mendonça, não há acordo, André Mendonça. Isso aqui, ele estando assistindo agora, é o que o Espírito de Deus está soprando nele, não há acordo. E outras pessoas dizendo assim, não, vamos fazer um acordo. Não há acordo, Deus não quer acordo. Assim como não quiseram acordo no passado, com tantas injustiças, dentro da justiça, que é a de Deus, vindo para os seres humanos na terra, Deus não quer acordo. Você está entendendo? Porque eu vi ele debruçado sobre centenas de papéis, documentos robustos, prova grande. E pessoas que Deus levantou, 3, de altamente um nível de confiança, que vai compactuar o mesmo Espírito de graça. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A hora, André Mendonça, são 19h41. A live, nós estamos com 17 minutos dessa live. 19h41, menos 17 ou menos 18 minutos agora. A data é 10/3/2026. E o Espírito de Deus manda falar com letras garrafais. Categoricamente, com letras garrafais, o Espírito de Deus manda dizer algo.
uma liberação no reino espiritual. Uma liberação no reino espiritual. As telas das televisões Globo News, UOL, Estadão, Folha de São Paulo, Metrópolis, estarão totalmente voltadas por aquilo que a sua caneta vai fazer. Sua caneta vai fazer. Com a tinta de Deus, que a digital de Deus já está na frente. Mas eu vi pessoas, olha, não, olha, escute, olha, não, é isso aqui. E Deus me levou o espírito que eu estava vendo. Uma hora antes de começar essa live. Certo? Eu estava vendo, no dia 10 de 3 de 2026. Aí Deus ministrava. O que aconteceu hoje, no dia 10 de 3 de 2026, com ele, eu vi isso categoricamente enquanto eu orava, claramente, é que o Espírito de Deus estava ministrando sobre André Mendonça. Ministrando sobre ele. E Deus dizia, não segura mais, solta. Porque os céus se abriram. Todas as coisas cooperam. Entregue diante do trono de Deus. Meus irmãos, vamos continuar a orar pela vida do servo de Deus, o ministro André Mendonça. Que Deus também abençoe sua família e guarde de todo mal. Continuemos a orar pela nossa nação brasileira. Que Deus abençoe cada vez mais as nossas vidas. Querido, confira mais vídeos em nosso canal. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Abraço a todos e até o próximo vídeo.